Mensagem no 86994117777 e esclareça todas as suas dúvidas sobre o que aconteceu com o ator de 47 anos, Henri Castelli, nesses últimos dias na casa mais vigiada do Brasil. Os cortes, os vídeos viralizaram nas redes sociais. O ator veio a ter uma convulsão em um momento de prova, foi tratado ali brevemente, retornou para casa e após 6 minutos desse retorno, ele infelizmente teve outro episódio. A gente vai agora mostrar mais detalhes. Ai, tá passando mal, gente. Nossa, tá passando mal? Ele tá convulsionando. Tá passando mal, tá passando mal aqui. Ei, Passando mal. Gente. Gente. Convulsão, tá tendo convulsão. Gente, ele tá convulsionando aqui, gente. Médico, convulsão. Ele tá tendo convulsão. Ele tá convulsionando. Ele tá convulsionando. Médico, por favor, ele tá virando o olho. Calma. Ai, meu Deus. Ai, meu Senhor Jesus. Ai, meu Deus. Puxa a língua dele, põe ele de lado. Márcia, olha pra lá. Olha pra lá. Segura aí na beirada, até a beirada você pode ficar. Calma. Até a beirada aí você pode ficar. Deus. Senhor, ajuda, Senhor. Quando for pra virar eu falo, pode Ajuda, ficar Senhor, aí. ajuda, Senhor. Dá licença, produção. Abanar aqui, por favor. Aqui, ó, flecha aqui, mano. Flecha aí. Ai, caralho. Nossa, velho. Mantenham-se de pé. Meu Deus. Acontecem, como nós podemos nos prevenir e a que de fato se deve este tipo de situação. Hoje nós recebemos a neurologista Marcília Araújo para esclarecer todas as nossas dúvidas. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É importante a gente ter essas oportunidades de esclarecer, de mostrar para as pessoas do que se trata a epilepsia, o que fazer no momento que acontece. A epilepsia, ela é, como você perguntou, a epilepsia é uma condição em que o paciente apresenta uma predisposição a ter crises epilépticas recorrentes. E o que é crise epiléptica, né? A crise epiléptica, a mais conhecida de todas, existem vários tipos, mas a mais conhecida é a crise convulsiva, que é essa que o ator Henri Castelli apresentou, que é uma crise em que a pessoa apresenta uma perda de consciência e, às vezes, no início pode apresentar um grito, um som alto que a gente chama de grito epiléptico, e depois ele tem uma fase de contratura muscular com abalos musculares nos membros superiores e membros inferiores. No momento da crise, ele pode ter também a liberação esfincteriana, fazer xixi na roupa, mordedura de língua, cialorreia, que é aquela salivação excessiva, e dura 1 ou 2 minutos, e depois da crise ele tem um período que a gente chama de período pós-ictal, que é um período que geralmente pode durar até uns 30 minutos, mais ou menos. Então, o que aconteceu com ele foi essa crise convulsiva. A crise convulsiva, a crise epiléptica, ela pode acontecer por diversas causas. Então, tem que ser investigado. O paciente pode ter crise epiléptica por trauma na cabeça, infecção, malformação cerebral, pode já nascer com predisposição genética a ter crises, e assim como ela pode ser sintomática como uma causa aguda. Então, toda vez que o paciente tem uma primeira crise, ela precisa ser investigada, já que pode acontecer por diversas causas. Doutora Marcília, que aula é exatamente essa informação que a gente quer levar para o pessoal de casa, porque nas redes sociais as pessoas saem dando diagnósticos, né? E esses diagnósticos, eles têm que ser olhados, gente, com muito cuidado. Diagnóstico de saúde só pode ser dado por um médico. Como você falou, doutora, são várias as possibilidades que podem ter desencadeado essa crise convulsiva que o Henri Castelli apresentou. Vale lembrar, gente, que ele aparentemente é uma pessoa saudável, né? Parece que se alimenta bem porque ele tem um físico realmente de quem se alimenta bem, de quem faz exercícios físicos. Ele estava, doutora, no momento em uma prova de resistência. Essa questão de privação de sono, de má alimentação, de falta de água, por exemplo,
são gatilhos que podem desenvolver uma crise convulsiva? A má alimentação em si, não. O que pode predispor a crises epilépticas em pacientes que têm predisposição a ter, a privação de sono é um fator desencadeante. Então, aqueles pacientes que têm predisposição a ter crise passam horas acordados durante a noite, não dormem durante o dia, essa privação de sono pode desencadear a crise. O uso de álcool pode desencadear a crise em pacientes que têm predisposição também. E, às vezes, não tem nenhum fator desencadeante por comportamento da pessoa. Às vezes, a pessoa pode ter uma crise desencadeada por outros fatores, como que não pode evitar. Por exemplo, um trauma na cabeça, um AVC, uma infecção, tudo isso pode desencadear, mas em relação a comportamento, o que pode ajudar a desencadear a crise é a privação de sono e o uso de álcool. Você falou, doutora Marcília, sobre diferentes tipos de apresentação de crises convulsivas. Quando eu acho que eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade, um coleguinha de sala de aula apresentou uma crise de convulsão, no qual eu me recordo que ele acabou vomitando intensamente e caiu no chão e já começou a se tremer. Esses detalhes mudam de pessoa para pessoa? Muda, assim, mudam os tipos e aí desses tipos é que os tipos são muito relacionados às vezes com a idade, por exemplo, porque tem algumas crises que são mais relacionadas com a idade. Então, quando a gente fala de crise mais conhecida, é essa, como você descreveu, que é a crise convulsiva típica, que é a crise tônico-clônica generalizada. Então, essa pode acontecer em qualquer idade, desde de criança até idoso. Mas existem outras crises que são relacionadas, por exemplo, com a idade, como, por exemplo, a crise de ausência. Não sei se você já chegou a ver ou já ouviu falar daquelas crises que a criança, que acontece que é típica de criança, a criança fica ali paradinha, ela está conversando com você. Ah, eu fiz tal coisa, aí ela parou no tempo. Passa assim uns 15, 20 segundinhos parada, sem falar nada, sem responder nada, e depois ela volta como se nada tivesse acontecido. Isso é uma crise? Isso é uma crise de ausência típica da infância. E geralmente está relacionado com a idade, que às vezes pode se resolver relacionado com a idade, até uns 10, 12 anos de idade, e depois parar de ter. Mas é uma crise. Então, tudo que você vê que pode dar essa questão das pessoas entenderem o que pode ser crise é importante, porque, por exemplo, nesse caso, uma crise de ausência, às vezes as pessoas não têm muita noção que isso é uma crise Pode se apresentar com um adulto também? Pode. Só que ela é típica comum na infância, mas tem a crise de ausência juvenil, que é parecida com essa, só que ela é um pouco mais demorada, às vezes dura uns 45 segundos, mas pode acontecer também. E às vezes tem aquelas crianças que têm essas crises de ausência, por exemplo, aí diz assim, aquele meu coleguinha na escola, ele é muito avoado, ele só vive no mundo da lua, e às vezes ele pode estar tendo crise de ausência. E isso atrapalha o aprendizado, atrapalha o relacionamento com as outras crianças. E o tratamento vai fazer total diferença na vida do paciente. Gente, que entrevista esclarecedora, doutora Marcília. Quero te agradecer de novo, mesmo no meio da entrevista, porque eu, como mãe, eu realmente vejo esse assunto como de extrema importância. Meu filho é um bebezinho de 5 meses, mas a infância é um momento em que os pais, inclusive, podem descobrir situações que, com o tratamento, não vai influenciar negativamente na vida desse futuro jovem. Assim que a gente iniciou a entrevista, doutora Marcília, a gente já abre espaço para a galera de casa começar a participar. E essa pergunta veio de uma telespectadora, acredito que seja mãe também. Ela disse o seguinte, ela questionou o seguinte: convulsão pode acontecer mesmo em pessoas que nunca tiveram problemas neurológicos? Sim, porque ela pode ser a manifestação inicial de um problema neurológico. A descoberta. Isso, ela pode ser, a epilepsia, ela pode se manifestar desde criança até idoso. Então, às vezes, a pessoa passa a vida inteira com tudo normal, nunca aconteceu nenhum problema, nada, e de repente ela tem uma crise. Então, quando ela tem a crise, aí é que vai ser, que precisa ser feita toda a investigação para descobrir se há um fator causal para aquela crise. Gente, que maravilha entender mais sobre isso. E esse agora é um questionamento meu. A gente fala em crises convulsivas em qualquer idade. Ninguém está totalmente livre. Mas o corpo, doutora Marcília, ele tem um alerta antes? Tem algo que eu sinto no meu corpo que ali já pode me dar uma pista de que posso apresentar uma crise convulsiva?
Alguns pacientes podem apresentar, né? Não são todos, mas alguns pacientes podem apresentar sintomas, pode ter uma crise, porque, como eu disse, existem vários tipos de crise. Tem crises que o paciente perde a consciência e tem crises que ele não perde a consciência. E, às vezes, tem alguns pacientes que podem ter aura, que é o que a gente chama de uma crise focal, que ela se origina num local específico do cérebro, a descarga elétrica que gera a crise, num local específico do cérebro, que gera aquele sintoma. Então, às vezes, alguns pacientes referem que tem um mal-estar subindo aqui, epigastro, que sobe aqui na região retroesternal. Às vezes, tem paciente que tem sensação de déjà vu, que é aquela coisa, tipo, tá aqui num lugar, nossa, nunca vi esse lugar, nunca vi o que foi... já me vi, que é que nunca pode viu ser um aviso de uma crise. Misericórdia, cai por terra, meu Deus, está repreendido em nome de Jesus. Porque é uma coisa que muitas vezes parece tão comum. Isso. Gente do céu. Doutora, para a gente encerrar, eu queria que você desse para a galera de casa uma dica realmente de como, uma orientação que você deixaria para a galera que presencia uma crise convulsiva. Geralmente o pessoal fala, até no próprio Big Brother Brasil, a galera disse assim, olha, tenta ajustar ali a língua, puxar de alguma forma para ele não se sufocar. Isso é uma indicação? Pode acontecer? Eu acho que isso é de extrema importância, essa pergunta. É o que a gente mais tenta fazer, essa educação para as pessoas saberem o que fazer, porque a epilepsia é uma condição comum, acontece em 1% da população. Então, é importante as pessoas saberem o que fazer naquele momento, né? Você vê no vídeo que uma pessoa fala assim, vai, puxa a língua. Sim. Jamais deve puxar a língua, jamais. O que deve fazer? Proteger o paciente para ele não se machucar. Então, se você conseguir deitar posicionar o paciente de lado, porque isso abre a via aérea e também impede que o paciente se engase com a saliva, que às vezes ele tem aquele acúmulo de saliva, então impede que ele se engase com a saliva. Então, deita de lado e protege o paciente para ele não se machucar. Tira coisas de perto que podem machucar, objetos cortantes, sim, óculos, alguma coisa que possa machucar o paciente e espera passar. A crise demora 1-2 minutos e depois o paciente tem aquele período pós-crise, que é aquele período que pode ficar sonolento ou desorientado e deixa o paciente dormir. Então, o que você não deve fazer? Jamais puxar a língua, porque as pessoas acham que tem que puxar para respirar. Sim. Não precisa, o paciente está respirando. E se puxar a língua, o fato de colocar o dedo na boca pode machucar o dedo, porque o paciente faz uma contratura importante da musculatura da mandíbula, e aí isso pode ter caso de pessoas da família que já teve amputação de dedo por isso, nessa questão de puxar a língua. Então, jamais deve fazer isso. O paciente consegue respirar, não precisa. Então, posiciona de lado e espera passar 1-2 minutos, vai passar, não precisa segurar para não se movimentar, é só proteger o paciente e ele vai conseguir respirar sozinho, sem precisar puxar a língua. Quanto conhecimento, doutora Marcília Araújo, neurologista, por favor, deixa o teu Instagram para a galera de casa já seguir e conseguir ver mais conteúdos com relação à neurologia. Meu Instagram é Marcília Araújo. Eu sou especialista em epilepsia e estou à disposição para quem precisar. Ai, doutora, muito obrigada por ter vindo a brilhantar. Gente, a doutora é tão bela. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí através da TV, mas é lindíssima. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Que assunto importantíssimo, hein, Giovana? As nossas redes sociais bombaram com esse pedido e a gente sempre traz aquilo que você quer. Exatamente, é super importante e é como a doutora disse, viu? Não puxe a língua e entenda direitinho, assista novamente essa entrevista, se possível.